Deus sempre nos leva a um aperfeiçoamento, e antes de nos levar a um estágio que desejamos, Deus nos levará a uma prova, não para nos fazer mal, mas sempre para nos transformar em pessoas melhores. Sempre que Deus permite algo, é que Deus está nos preparando para algo melhor. Deus não nos vê apenas o momento que estamos vivendo, mas Deus já nos vê onde podemos chegar após Ele nos lapidar. Deus, Ele já nos vê no resultado. Muitas vezes nós estamos vendo só o momento que nós estamos vivendo, pela situação que estamos passando, mas Deus, Ele está muito à frente, Ele já está nos vendo depois de sermos lapidados. Então Jó, ele diz assim: olha, eu sei que depois de passar por tudo isso, se Deus me faz uma prova hoje, eu sairei como ouro. Eu estou sendo provado, eu estou sendo lapidado, e eu sei que tudo que eu estou passando, eu vou ser provado e abençoado. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 34, versículo 19, diz assim a palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele sabe o tempo certo. Muitas vezes nós pensamos: Deus, quando o Senhor vai dar resposta? Quando eu vou me ver livre dessa situação? Deus está no controle. E quantas vezes perguntamos o porquê dessas coisas? Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes a fé, ela nos livra das tribulações. Muitas vezes nós temos que ter fé para nos livrar das tribulações. Outras vezes a fé nos faz vencedores no meio da tribulação. Tem momentos que nós passamos pelas tribulações. Tem momentos que Deus permite que nós venhamos passar por algumas situações para sermos vencedores. A fé cresce no meio da tempestade. Quando é que nós fortalecemos a nossa fé? No meio da tempestade. Quando a tempestade está se levantando, quando os problemas estão se levantando, é aí que a nossa fé, ela é revestida de poder, é aí que nós nos fortalecemos, é aí que vamos confiando em Deus. As tempestades são formadas na perturbação da atmosfera espiritual. Sempre que vem a tempestade, há uma guerra espiritual. Há uma guerra se levantando. E com os elementos hostis contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos negócios. Então é uma guerra espiritual. E em meio a essa tempestade é que a fé encontra um solo fértil para o amadurecimento. Quando é que conseguimos amadurecer? No meio da tempestade, crendo em Deus, confiando em Deus. É muito interessante que Jó, ele tem um entendimento que se ele pudesse falar com Deus naquele momento, se ele pudesse falar com Deus e Deus o ouvisse, certamente ele poderia ser livre do seu juiz. Mas ele diz: não, Ele está operando, Ele está controlando todas as coisas. Eu sei que ao sair dessa situação, sairei como o ouro. Este ano é o ano de purificação. A palavra do Senhor nos fala em purificar, um tempo de purificação. O Senhor tem nos dado uma palavra que purificação não é sofrimento, não é perseguição. Purificação é o Senhor estará nos valorizando mais. Sairemos dessa situação que estamos vivendo mais valiosos. Toda impureza, tudo aquilo que não agrada a Deus, vai sendo retirado do nosso coração. Só quem tem um entendimento do agir de Deus
como Deus age, como Deus está no controle de todas as coisas, pode ser agradecido a Deus em meio às tribulações. Apóstolo Paulo, ele nos ensina: em tudo dai graças a Deus. Em tudo. Seja o momento que você esteja vivendo, não murmure, não traga palavras contrárias, não levantes palavras contrárias. Em tudo dai graças a Deus. O salmista, no Salmo número 119, no versículo de número 71, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Foi bom o Senhor ter me afligido, porque aí eu aprendi os seus caminhos, aí eu aprendi a sua palavra, aí eu aprendi os seus ensinamentos. Foi bom o Senhor ter me afligido. Só uma pessoa que entende que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não traz perturbação, Deus não traz tentação, mas Deus está conosco em qualquer situação. Então devemos aprender que quando estamos passando por momentos difíceis, Deus continua conosco. As árvores mais fortes não são encontradas ao abrigo de florestas. Muitas vezes nós olhamos uma floresta e nem sempre no meio de uma floresta densa tem as árvores mais fortes. As árvores mais fortes e resistentes estão em campo aberto, onde ventos de todos os lados as açoitam e fazem ela se curvar, torcem ela, e ela ali vai resistindo, e ela vai chegando à sua estatura até se tornar muito forte. A Bíblia fala de uma árvore, o cedro do Líbano, e a Bíblia fala sobre o cedro do Líbano pelo menos 103 vezes, exaltando o cedro do Líbano. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 92, versículo 12 e 13, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nele não há injustiça. Então a palavra do Senhor diz que o justo, ele brota como a palmeira e cresce como o cedro no Líbano. Ele tem um crescimento seguro, apesar de lento. Muitas vezes nós pensamos: não, mas está demorando muito para crescer. O cedro do Líbano, quando ele tem 5 centímetros, a sua raiz já tem 3 metros. Ele tem apenas 5 centímetros. E ele demora mais de 5 anos para chegar a uma estatura de 1 metro. Mas é uma árvore que dura muitos séculos. Resiste vendavais, resiste enchente, resiste temporais. Então por isso a Bíblia exalta o cedro do Líbano. Ele tem um crescimento seguro. Apesar de lento, ele tem um crescimento constante. A certeza que Jó tinha é que Deus estava no controle. Deus controlava toda a sua vida. Ele podia não estar entendendo, ele podia não estar compreendendo o que estava acontecendo, mas uma coisa ele tinha certeza: eu sairei mais valioso dessa situação. Eu sairei como o ouro. Ele não entendia, ele via as coisas acontecendo, seus amigos falando: olha, isso é pecado, você está em pecado. Mas uma coisa ele tinha certeza: Deus estava no controle.
E a sua palavra é: sairei como o ouro. Sairei como ouro. Naquela situação, na caminhada por qual nós passamos, podemos enfrentar dor e alegria. Tudo faz parte de um caminhar. Muitas vezes nós não entendemos o caminhar. O caminhar, ele tem dor, ele tem alegria, tem sofrimentos, tem bálsamos, tem lágrimas, tem sorrisos, tem perigos, tem afrontas. Tudo isso faz parte do nosso caminhar. Então Jó, ele sabia por aquilo que ele estava passando. Ele sabia que algo poderia vir sobre a vida dele, mas Deus estava no controle. Ele diz: porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Deus iria discutir comigo? Não, ele antes me atenderia. Certamente Deus iria me ouvir. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se eu adianto, não resolvo minha situação. Se eu volto para trás, fica pior. Eis que se eu adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Então Jó está dizendo: ao momento certo, Deus está no controle. Não adianta eu retroceder, não adianta eu adiantar, não adianta ir para a esquerda ou para a direita. Eu preciso confiar no Senhor. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, nem encobri o meu rosto com a escuridão. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Tudo que nós podemos passar, nós temos que ter essa certeza: sairei como o ouro, sairei mais valioso dessa situação, sairei bem melhor dessa situação, porque eu sirvo a Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está na mão de Deus. Se eu tenho guardado a sua palavra, se eu tenho andado nas suas pisadas, o Senhor está cuidando. E se o Senhor está cuidando, não tema. Deus está no controle. No momento certo, vem as bênçãos de Deus. No momento certo, Ele dá todas as respostas. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Qual é a forma que devemos passar pela tempestade?
como o cedro do Líbano, resistindo. Como o cedro do Líbano que cresce, ainda que seja um crescimento lento, ainda que seja um crescimento que não aparece, mas temos que continuar num crescimento seguro, um crescimento constante. Vem os ventos, vem a chuva, vem as enchentes, e tudo isso nós resistimos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é quem nos guarda. Então o apóstolo Paulo, ele diz: somos mais do que vencedores, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Deus, ele nos constrange. Não importa o que você esteja passando, não importa o que nós estejamos passando, o amor de Deus é maior. Saiba que o Senhor dará o escape, e no momento certo, nós vamos vencer. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Essa palavra de Jó, ela vem ao encontro daquilo que o Senhor tem nos falado este ano. Porém, Ele sabe o meu caminho, provando-me, Ele, sairei como o ouro. Qualquer prova que vier, nós devemos sair melhor. Deus está no controle. Se passar pelas águas, Deus está contigo. Se passar pelo fogo, Deus está contigo. Todos os momentos, Ele está conosco. Não tente adiantar, não tente retroceder, não tente ir para a direita nem para a esquerda. É o momento certo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, mas eu não sei por que isso está acontecendo. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera. Tudo aquilo que está se levantando te faz mais forte, te faz mais sábio, te faz mais valioso. Confia no Senhor. Não se desvie, não volte para trás, não tente adiantar, não tente ir para a esquerda nem para a direita. Confia no Senhor, Ele tem um momento certo, e no momento certo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Você crê nesta palavra? Fale com Deus esta noite, agradeça o Senhor. Muitas vezes você está murmurando, muitas vezes você está questionando, mas fala ao Senhor: Senhor, eu sei que Tu estás no controle. Eu sei, Senhor, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Senhor, eu sei que se veio uma prova, se veio um levante, é porque o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me fazer mais forte, o Senhor neste ano vai nos purificar, o Senhor vai nos tornar mais valiosos. Eu tenho a certeza. Senhor meu Pai, guarda o nosso coração, Senhor. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti, tira as dúvidas do nosso coração. Senhor, ouça a oração do aflito e do necessitado, responde às orações, fala, mostra, Senhor. Senhor, venha ao nosso socorro. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.